Edição especial de Evangelho em 3 minutos. Pregação do Evangelho em 40 minutos com João Kemp, tradução de Mário Persona. Well, good evening, friends. Boa noite, amigos, Brethren. irmãos. We have a gospel meeting tonight, Temos uma reunião de evangelho hoje à noite. and the gospel is the revelation of the heart of God. E o evangelho é a revelação do coração de Deus. We don't have any new message Não tonight. temos nenhuma nova mensagem hoje à noite. The message that has been told for many years. A mensagem que já foi dita por muitos anos It hasn't changed. não mudou. Man has changed. O homem mudou. But the heart of God is still reaching out Mas o coração de Deus continua buscando to lost sinners wherever they are. pecadores perdidos onde quer que estejam. There may be one in the company here tonight Pode existir nesse grupo aqui hoje à noite who is still without Christ, que ainda continua sem Cristo, without God, sem Deus, without hope. sem esperança. This meeting is for you, E essa reunião é para você, that you might be brought into the blessing of the gospel, para que você possa ser introduzido na bênção do Evangelho, that you might have peace with God, para que você tenha paz com Deus, that you might know where you will spend eternity, para que você saiba onde vai passar a eternidade and know that your sins are forgiven e saiba que os seus pecados são perdoados through the finished work of Christ. por meio da obra acabada de Cristo. This is a very important decision. Esta é uma decisão muito importante. Perhaps your eternity does depend upon your decision. A sua eternidade depende de sua decisão. What shall I do with Jesus? O que farei com Jesus? That's a question that every person must answer, Essa é uma pergunta que toda pessoa precisa responder. whoever he may be. Quem quer que seja essa pessoa. We have a responsibility toward God. Temos uma responsabilidade diante de Deus. We are accountable to God. Nós somos responsáveis para com Deus. Every one of us shall give an account of himself to God. Cada dará conta de si mesmo a Deus. And we have a meeting with our Creator, Nós temos encontro marcado com o nosso Criador, the one who inhabiteth eternity. aquele que habita na eternidade. So, dear friends, we trust that the message will be simple for you tonight. Portanto, amigos, cremos que a mensagem será simples para vocês hoje à noite, Because God has made the gospel easy to understand. porque Deus fez o Evangelho fácil de ser entendido. It's not something complicated. Não é algo complicado, It's not something difficult to grasp. não é algo difícil de se assimilar. It is a message that meets you in your need É uma mensagem que atende suas necessidades and can deliver you from the judgment that is hanging over your head. e que pode livrá-lo do juízo que está pairando sobre a sua cabeça. So we're going to speak on a few openings in Scripture tonight. Vamos falar de algumas passagens das Escrituras hoje à noite. We won't be too long, but there are many openings in Scripture. Há muitos começos na Escritura. Não vamos tomar muito tempo, mas há muitos We começos na we Escritura. could call them divine openings. Chamamos de começos divinos, inícios divinos. And you know, the Lord wants to open your heart today. O Senhor quer abrir o seu coração hoje à noite. In fact, you have that responsibility. Na verdade, você tem essa responsabilidade. Behold, I stand at the door and knock. We have that verse in Revelation chapter 3. Eis que estou à porta e bato. Nós temos essa passagem em Apocalipse, capítulo 3. The Lord is standing at the heart's door. O Senhor está à porta do coração. And we trust that you will hear His voice tonight. Nós confiamos que você irá escutar a voz dele hoje à noite. So the first opening we will look at is in Matthew's Gospel, A primeira passagem que nós vamos ver é no Evangelho de Mateus, chapter 3, capítulo 3. and we'll read from verse 13, from verse 13 A partir do versículo 13
to the end of the chapter. Até o final do capítulo, versículo 17. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. This is the first opening we are going to look at this evening. Essa é a primeira abertura que nós vamos olhar essa noite. Here was the Son of God, O Filho de Deus, who had come from the glory que havia vindo da glória to reveal the heart of God. para revelar o coração de Deus, He had lived in this world for 30 years, e que tinha vivido neste mundo por 30 anos, a perfect life. uma vida perfeita, He had glorified God at every step of his pathway. que havia glorificado a Deus em cada caminho da sua vida. Nothing had ever happened like this before. Nunca antes havia acontecido algo assim. There was no man in this world that the heaven could open upon. Nunca houve um homem nesse mundo para quem os céus pudessem se abrir. For 4,000 years, Durante 4.000 anos, the Spirit of God had been hovering over this world. o Espírito de Deus esteve pairando por sobre esse mundo. Couldn't find anyone upon whom he could alight. Não pôde encontrar nenhum But sobre here- quem ele podia derramar sua luz. Here is God's beloved Son, Mas aqui está o Filho amado de Deus, a perfect man. um homem perfeito. We see his moral worth. Nós vemos a sua dignidade moral. We hear his blessed words. Nós ouvimos as suas palavras benditas. And the heavens opened, E os céus se abrem. and the voice of the Father is heard. E é ouvida então a voz do Pai. This is my beloved Son, Esse é o meu Filho amado, in whom I have found all my delight. em quem me comprazo. A man that had perfectly glorified God. Um homem que havia glorificado perfeitamente a Deus. We remember in the time of Noah, a dove was set free from the ark, Nós lembramos que no tempo de Noé foi soltada uma pomba da arca. and went over the waters, E ela ficou voando por sobre as águas, a picture of the Spirit of God, uma figura do Espírito de Deus. but could find no one upon whom he could alight. Mas a pomba não encontrou nada em que pudesse pousar. Death and corruption was everywhere. Havia morte e corrupção em todo lugar. It's a picture of what the world has been. É uma figura do que tem sido o mundo. If the heavens were open tonight, Se os céus se abrissem hoje à noite, God could not pronounce these words for any man. Deus não poderia pronunciar essas palavras do meu Filho amado em quem me comprazo para ninguém. The eye of God is upon us, O olhar de Deus está sobre nós, but we have not pleased him. mas nós não o agradamos. We have sinned against him. Nós pecamos contra Ele. We have gone far from him. Nós nos afastamos dele. We are dead in trespasses and sins. Estamos mortos em transgressões e pecados. But here we have the voice of the Father. Mas aqui temos a voz do Pai. We also hear the voice of John the Baptist, Também escutamos aqui a voz de João Batista, who we read of did not recognize who the Lord was. que nós lemos que ele não reconhecia ainda quem era o Senhor. He had to have a revelation who this person was, Era preciso que ele tivesse uma revelação de quem era essa pessoa. because the Lord was there in his manhood. Porque o Senhor estava ali na sua humanidade. He was a perfect man. Era um homem perfeito. But John had a revelation, Mas João teve uma revelação and he was able to say, "Behold the Lamb of God." e ele pôde dizer: Eis o Cordeiro de Deus. But this is not John the Baptist here. Mas aqui não é João Batista. This is God himself É Deus, é o próprio Deus, speaking from heaven. falando desde os céus. Here we have the Trinity here. Temos aqui a Trindade.
We have the Father Temos o Pai speaking from heaven. falando do céu, We have the Son baptized. o Filho sendo batizado We have the Spirit of God lighting upon him. e o Espírito de Deus descendo sobre ele. What a wonderful scene this is to behold. Que cena maravilhosa é esta para contemplarmos. Our hearts are refreshed as we look upon this scene. Nossos corações são refrescados enquanto olhamos para esta cena. And you know, the Spirit of God came down upon the Lord O Espírito de Deus desceu sobre o Senhor, without any sacrifice. sem que houvesse nenhum sacrifício. No blood was applied. Nenhum sangue foi derramado. It was not necessary. Não era necessário. He was perfect, Ele era perfeito, holy, santo, spotless Son of God. sem mancha, o Filho de Deus. Now, if you're saved in this room tonight, you have the Spirit of God abiding within you. Se você for uma pessoa que já está salva aqui nessa sala, você terá o Espírito de Deus habitando em você. But only as a result of redemption. Mas isso só pôde ser feito como resultado da redenção. The blood had to be applied first of all. Primeiro teve que ser aplicado sangue. Our sins had to be purged by the blood of Christ. Nossos pecados tiveram que ser purgados pelo sangue de Cristo. And then the Spirit of God dwells within. E aí o Espírito Santo veio habitar. In your case, in the case of a believer, No seu caso, no caso de um crente, it's on the ground of the work of Christ. essa habitação do Espírito é baseada na obra de Cristo. But not in this passage that we read here. Mas não é o caso dessa passagem que nós lemos aqui. It is the Lord Jesus in all his perfection. Aqui é o Senhor Jesus em toda a sua perfeição, As a man down here, como homem aqui nesse mundo, about to commence his earthly ministry, prestes a iniciar o seu ministério terreno and baptized with the Spirit. e batizado com o Espírito. And we're going to look at another passage Vamos olhar agora outra passagem, where we have another opening. onde encontramos outra abertura. Let us turn to Luke's Gospel, Evangelho de Lucas, chapter 4. capítulo 4. Now the Lord has been tested by Satan in the wilderness. Aqui encontramos o Senhor tendo sido testado por Satanás no You deserto. remember he was 40 days in the wilderness, Vocês se lembram, ele ficou 40 dias no deserto, tempted by Satan, tentado por Satanás. not in the Garden of Eden, Não era o jardim do Éden, but in a barren wilderness mas um deserto inóspito, with the wild beasts. com feras selvagens. But he conquers Satan. Mas ele vence Satanás. He is a victor here Aqui ele é vitorioso through dependence and obedience. por meio de dependência e obediência. And in the account of the temptation of the Lord, Na história da tentação do Senhor, he was tempted in three ways: ele foi tentado de três the maneiras: spirit, the soul, the body. espírito, alma e corpo. How did he overcome the enemy? Como ele venceu o inimigo? Did he expel him by his own power? Será que ele expulsou o inimigo usando do seu poder? He could have done that, Ele poderia ter feito isso. but you remember how he overcame the enemy? Mas você se lembra de como ele venceu o inimigo? Every other man had been defeated by Satan. Todos os outros homens foram vencidos por Satanás. The first man was a complete failure. O primeiro homem foi um completo fracasso. He had been ruined by sin. Ele foi arruinado pelo pecado. He was a captive of Satan. Era um cativo de Satanás. But how did the Lord Jesus defeat the enemy? Mas como o Senhor Jesus venceu o inimigo? You'll remember he used the Word of God Vocês se lembram que ele usou a palavra de Deus on the three occasions. em três ocasiões. And that's an example, brethren, for us. E esse é um exemplo para nós, irmãos. We don't have any divine power Nós não temos nenhum poder divino to drive Satan away. para expulsar Satanás, But we do have the example of the Lord. mas nós temos o exemplo do Senhor. We have the Word of God. Nós temos a palavra de Deus. We read of the young men having the Word of God abiding in them, Nós lemos de um jovem tendo a palavra de Deus habitando nele. the source of their strength. Era a força, fonte de sua força. And this is our source of strength as well.
E esta é a fonte da nossa força também. The only way we can defeat the enemy, É a única maneira de podermos vencer o inimigo, overcome temptation, vencer a tentação and be victorious, e sermos vitoriosos, is by dependence upon the Lord, é pela dependência no Senhor, obedience to His word. obedecendo a sua palavra. That is the only weapon that we have, Essa é a única arma que temos. and it is enough to overcome the enemy and the evil powers against us. E ela é suficiente para vencermos o inimigo e os poderes malignos que vêm contra nós. Obedience to the word of God. Obediência à palavra de Deus. So this is what we see in the Lord Jesus E é isso que vemos no Senhor Jesus, as a man in the wilderness, como um homem no deserto. and he comes forth victorious. E ele sai dali vitorioso. Now he's going to enter his public ministry here, Aqui ele vai começar o seu ministério público. and he comes back to Nazareth, Ele volta a Nazaré, where he had been brought up in as a child, onde ele foi criado como criança. back to his home area, we might say, Ele volta, podemos dizer, ao seu lar. and he perhaps often was in the synagogue. E com frequência, talvez, ele fosse à sinagoga. And again we find him here in the synagogue. E novamente o encontramos aqui na sinagoga. Verse 16. Versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. In verse 17. Versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. The Lord here is in the synagogue, Aqui o Senhor está numa sinagoga. and he opens to the book of Isaiah, Ele abre no livro de Isaías, to the prophecy that speaks of himself. a profecia que fala de si mesmo. And he quotes these verses he reads from the scriptures. Ele cita esses versículos que ele lê das Escrituras. What a wonderful description we have here. Que maravilhosa descrição nós temos aqui. The Spirit of God upon the Lord Jesus, O Espírito de Deus sobre o Senhor Jesus, anointed to preach the gospel to the poor. ungindo-o para pregar o Evangelho aos pobres. And that was the character of the Lord's ministry. E esse era o caráter do ministério do Senhor. The common people heard him gladly. O povo comum escutava ele de bom grado. And remember, we are poor by nature, Lembre-se que nós somos pobres por natureza, but God wants to enrich you with all the blessings of the gospel. mas Deus quer enriquecer você com todas as bênçãos do Evangelho. The Lord was poor down here. Aqui no mundo o Senhor foi pobre, He was rich in the glory. era rico na glória. He veiled all that glory. Ele escondeu toda aquela glória, He entered the world as a man. entrou nesse mundo como homem. We don't find that he ever had a piece of money in his hand, Nós nunca o vemos segurando algum dinheiro nas mãos, but he was always blessing others, mas ele estava sempre abençoando outros, enriching others, enriquecendo outros, feeding the multitude, alimentando a multidão, healing the sick, curando o doente, delivering those that were captives, libertando aqueles que eram cativos, broken-hearted people. pessoas com corações partidos. The world is full of that kind of people O today. mundo está cheio de pessoas de coração partido hoje. I cannot heal a broken heart, Eu não posso curar um coração partido, but I can point you to one who can. mas eu posso indicar a você um que pode. That's why the Lord Jesus came. É para isso que o Senhor Jesus veio. Look at him in the house of Bethany. Veja ele ali na casa de Betânia. There he overcame the grave and death.
Ali ele venceu a sepultura e a morte. But we see a perfect man there. Nós vemos ali um homem perfeito. There were the sisters in deep sorrow. Aquelas duas irmãs estavam profundamente tristes. The shortest verse in the English Bible Na Bíblia inglesa, que o versículo menor que tem está ali. is Jesus wept. Jesus chorou. Who did he weep for? Por que ele chorou? Lazarus? Por Lázaro? No, Não, because he was going to raise him from the dead. porque ele iria ressuscitá-lo da morte. But he wept for those sisters. Ele chorou por aquelas duas irmãs. He entered into their sorrow. Ele entrou no sofrimento delas. He showed what he was. Ele mostrou o que ele era. He entered into all the misery that sin had brought into the world. Ele penetrou em toda a miséria que o pecado trouxe a esse mundo. He groaned in spirit Ele chorou, gemeu em espírito, when he saw the results of sin. quando viu os resultados do pecado. But he mingled his tears with those sorrowing sisters. Mas ele compartilhou as suas lágrimas com aquelas duas irmãs He healed the tristes. brokenhearted. E ele curou aqueles corações partidos. And he's preached deliverance to the captives. E ele prega liberdade aos cativos. If you're unsaved in this room tonight, Se nesta sala tem alguém que ainda não foi salvo, without Christ, está sem Cristo, you are under the power of Satan. você está sob o poder de Satanás. You're one of his captives Você é um de seus cativos, who has blinded your eyes que cegou os seus olhos, because he's a strong man. porque Satanás é forte. He's armed with all the entertainment of this world Satanás está armado com todo o entretenimento deste mundo to keep his goods in peace. para manter aqueles que são seus com ele. Who are his goods? O que são os bens de Satanás? Lost souls in this world. As almas perdidas nesse mundo. He wants to keep them in a false peace. Ele quer manter essas almas perdidas em uma falsa paz. But there's one that's stronger than the enemy. Mas existe um que é mais forte que o inimigo. And he's come to preach deliverance to the captives. E ele veio pregar liberdade aos oprimidos. To set the prisoner free. Para pôr em liberdade os prisioneiros. To open the prison doors. Abrir as portas das prisões. A healer. A deliverer. Aquele que cura, aquele que liberta. A helper. Aquele que ajuda. The blessed, gracious Son of God. O bendito e gracioso Filho de Deus. Recovering of sight to the blind. Recuperando, curando a vista do cego. Who are these blind that are spoken of here? Quem são esses cegos de que fala aqui? That is man in his natural condition. É o homem na sua condição natural. Blind spiritually. Cego espiritualmente. Blind to the glories of Christ. Cego para as glórias de Cristo. Blind to his need of a Savior. Cego para a necessidade de Salvador do homem. In spiritual darkness. Preso em escuridão espiritual. We read in the book of John Lemos no livro de João that the light shineth in darkness and the darkness comprehended it not. que a luz brilhou nas trevas e as trevas não a compreenderam. This world was ignorant that the Son of God was in their midst. Esse mundo estava ignorante, ignorava que o Filho de Deus estava no meio deles. The great religious leaders of the day Os grandes líderes religiosos daquela época had no knowledge that the Son of God was in their midst. não sabiam que o Filho de Deus estava no meio deles. They opposed the Lord. Eles se opuseram ao Senhor. I think of a story I've told before Eu penso numa história que eu já disse antes, that took place about 100 years ago. que aconteceu cerca de 100 anos atrás. I think it's a good illustration of what we have here. Creio que é uma boa ilustração do que temos aqui. There was a newspaper editor Havia um editor de um jornal, in the time when Mr. Moody was preaching the gospel na época que o Sr. Moody pregava o Evangelho, in one of the large cities of the United States. numa das grandes cidades dos Estados Unidos. And you know, they are going around looking for stories. They are moving around looking for stories for the newspaper. Ele andava, o editor procurava por histórias para publicar no seu jornal. And on this day, this editor, he saw something that surprised him.
Nesse dia, aquele editor viu algo que o surpreendeu. There were 3 little girls outside of a store Havia 3 garotinhas do lado de fora de uma loja, looking through the window, olhando pela vitrine, and he noticed that 2 of those little girls were very excited e ele viu que 2 daquelas garotinhas estavam muito alegres, as they saw the beautiful dolls and toys that were displayed there. enquanto viam aquelas belas bonecas e brinquedos na vitrine. But the other little girl made no response whatever. Mas a outra menina estava indiferente àquilo. And he wondered why that was the case, Ele why ficou that would be pensando, so. por que será que ela está indiferente? She was completely oblivious to what was going on. Ela não estava nem prestando atenção no que estava acontecendo. So he went closer to the store, Ele chegou perto da loja and he saw that she was blind. e ele percebeu que ela era cega. So he thought this will be a good story to write up in the newspaper. Então ele achou que aquela seria uma boa história para publicar no jornal. So he wrote it up and put it into the edition that was coming out, Ele então escreveu a história, colocou na edição que ia ser publicada, where in the city where Mr. Moody was preaching the gospel. na cidade onde o Sr. Moody estava pregando o evangelho. And he was an infidel, so he said. Aquele homem, aquele editor, era incrédulo. He didn't have any sympathy for this evangelism. Ele não tinha nenhuma simpatia pelo evangelismo. But being an editor, he thought he should go to the meeting anyway. Mas, sendo editor, ele resolveu ir a uma reunião So he could make a report for the newspaper. para que ele pudesse, então, também escrever algo para o jornal. So he went to the large gathering, Ele foi àquela grande reunião and he sat right at the front. e sentou-se na primeira fileira. And Mr. Moody got up to preach the gospel, E o Sr. Moody levantou-se para pregar o evangelho and he told that story. e ele contou essa história. And he explained it to the audience. E ele explicou para a audiência, He says, many are just like that little girl. dizendo, muitos são como aquela garotinha. The beauties of the gospel are presented to them. As belezas do evangelho são apresentadas a eles, The all-sufficiency of the work of Christ. a total suficiência da obra de Cristo, Salvation through faith in His precious blood. salvação pela fé no seu sangue precioso, But they can't see anything. mas eles não enxergam nada disso. They're blind spiritually. Estão cegos espiritualmente. It doesn't have any effect upon them. Não tem qualquer efeito sobre eles. Just at that moment, the newspaper editor stood up. Naquele momento, o editor do jornal ficou He em went pé, up to the platform. subiu ao palco He said, Mr. Moody, where did you read that e story? perguntou, Sr. Moody, onde o senhor leu essa história? He says, I wrote that. I read it in the newspaper. E Moody falou, eu li no jornal. Well, I was the one that wrote that story, he said. E o editor falou, fui eu quem escreveu essa história. I saw it and I wrote about it. Eu vi as meninas, eu escrevi sobre elas. And he says, I see that I'm just like that little girl. E ele continuou dizendo, eu estou vendo que eu sou como aquela garotinha. I'm blind spiritually Estou cego espiritualmente. and have been in darkness all my life. Tenho estado em trevas toda a minha vida. But I want to accept Christ as my Savior tonight. Mas quero aceitar Cristo como meu Salvador, To have my eyes opened ter meus olhos abertos to see beauty in Him. para ver a beleza nele. And that night he was saved. E naquela noite aquele homem foi salvo. Well, in our verses here, you'll notice that the Lord stops at about the middle of the verse. Nessa passagem você vai reparar que o Senhor para na metade da citação do livro de Isaías. If you go back to the book of Isaiah, Se você for no livro de Isaías, chapter 61, I think it eu is, creio que é no capítulo 61, you'll find that after the acceptable year of the Lord, você vai descobrir que depois dele dizer, anunciar o ano aceitável do Senhor, the words are the day of vengeance of our God.
Em Isaías está a continuação, e o dia de vingança de nosso Deus. But you notice that the Lord did not utter those words. Mas você repara que aqui o Senhor não falou essas palavras. He did not read that part of the verse. Ele não leu essa parte do versículo. Because he had come with a message of grace. Porque ele tinha vindo com uma mensagem de graça. When that book is opened again, it'll be the day of vengeance of our God. Quando aquele livro de Isaías for aberto novamente, será o dia de vingança de nosso Deus. Acceptable year is a long time. O ano aceitável do Senhor é um tempo prolongado até And agora. we've been in the year of God's grace for nearly 2,000 years. Nós temos estado nesse ano aceitável da graça do Senhor e da graça de Deus por quase 2.000 anos. But the day of vengeance will be very short and swift. Mas o dia de vingança será muito breve e rápido. But that's not the period in which we are now. Não é o período no qual nós estamos agora. God is holding back judgments. Deus está segurando os juízos. He's not indifferent to sin, Ele não está indiferente ao pecado. but it's not the day of retribution. Mas hoje ainda não é o dia de Deus retribuir. It's the day of salvation. É o dia de salvação. We are still in that acceptable year of the Lord. Nós continuamos nesse ano aceitável do Senhor. The day of God's long suffering. O dia da paciência de Deus. But we must be very near the end. Mas nós devemos estar bem perto do fim. The Lord's coming is at the threshold. A vinda do Senhor está à porta. So the Lord came with a message of pardon O Senhor veio com uma mensagem de perdão and forgiveness e de perdão de pecados, and grace and mercy. graça e misericórdia. But you notice in this passage, when the Lord touched the conscience of these people, Mas nessa passagem você repara que quando ele toca a consciência dessas pessoas, that they became opposed. eles se opõem, They were going to cast him out of the city. eles irão expulsá-lo da cidade. They wondered at the gracious words that proceeded out of his mouth, Eles se maravilharam com aquelas palavras de graça que saíram de sua boca. but the conscience was reached, Mas a consciência deles foi tocada. and man became tired of the ministry of the Lord. E o homem acabou se cansando com o ministério do Senhor. And when his conscience was reached, Quando a sua consciência foi tocada, they put him on the cross. eles pregaram o Senhor na cruz. The one whom heaven could say, "This is my beloved son," Aquele que os céus podiam dizer, esse é meu filho amado. the men of this world, the religious leaders, said he is guilty of death. Os homens desse mundo, os líderes religiosos, disseram, ele é culpado de morte. What an awful display of the heart of man. Que terrível exposição do coração do homem. A heart that is filled with hatred toward God. Coração que é cheio de ódio contra Deus. So not only was the Lord full of grace, but he was also full of truth. O Senhor Jesus não era apenas cheio de graça, And he revealed what man was. mas era cheio de verdade. Ele revela o que o homem é. We see this distinctly in John chapter 4, Nós vemos isso claramente no capítulo 4 de João, when the Lord meets that woman of Samaria. quando o Senhor encontra aquela mulher em Samaria. He speaks to her of the living water, Ele fala a ela da água viva, but he also speaks to her conscience. mas ele também fala a sua consciência. Go, call thy husband and come hither. Vá, chame seu marido e venha. And God is still speaking to the conscience of men and women. E Deus continua falando às consciências de homens e mulheres. So that man will realize his need, Portanto, o homem vai entender a sua necessidade, realize his ruin, vai entender a sua ruína, how far he is away from God, o quão longe ele está de Deus, and come in true repentance to the Lord. e chegar ao verdadeiro arrependimento diante do Senhor. Now we turn over to Matthew chapter 27. Podemos abrir em Mateus capítulo 27. We're going to see another opening here. Vamos ver outra abertura aqui.
verse 52. Versículo 52. This is after the death of the Lord. Isso acontece depois da morte do Senhor. Okay, verse 52 and 53. Versículos 52 e 53. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Here we have another opening. Temos aqui outra abertura. The graves were opened. As sepulturas foram abertas. After redemption, Depois da redenção, death had been destroyed, a morte havia sido destruída. and the Lord opens the graves. E o Senhor abre os sepulcros. And after after the Lord's resurrection, Depois da ressurreição do Senhor, these people came out of their graves. essas pessoas saíram das suas sepulturas. It shows the Lord's victory over death and the grave. Isso demonstra a vitória do Senhor sobre a morte e a sepultura. And we know that we will, if the Lord came tonight, Se o Senhor vier hoje à noite, all those that have died in Christ aqueles que morreram em Cristo would rise from their graves ressuscitarão de suas sepulturas with a glorified body. com corpos glorificados. So the Lord has broken the bars of sin and the grave. O Senhor quebrou as barras do pecado e da sepultura. And why was the grave opened? E por que a sepultura foi aberta? Not to let the Lord out. Não para deixar o Senhor sair. He rose before the stone was rolled away. A sepultura do Senhor não foi aberta para deixá-lo sair. Ele ressuscitou antes da pedra ter sido tirada. But for us to look in and see Mas ela foi aberta para que nós olhássemos dentro that it is an empty tomb. e víssemos que era um túmulo vazio. Now we turn over to Acts 7 for another opening here. Atos 7, encontramos outra abertura. Chapter 7 of Acts, verse 55. Capítulo 7 de Atos, versículo 55. Passage familiar to us, I think. Uma passagem bem conhecida. Here was the first martyr, Aqui temos o primeiro mártir, Stephen, Estevão, stoned for his testimony, apedrejado por causa do seu testemunho, the nation rejecting the Spirit of God, a nação rejeitando o Espírito de Deus, sending a man after the Lord saying, "We will not have this man to reign over us." enviando um homem para o Senhor, dizendo, não queremos que este homem reine sobre nós. And the testimony of Stephen was rejected, E o testemunho de Estevão foi rejeitado, but the heavens were open to him, mas os céus foram abertos para ele. and they're open to us. E são abertos para nós. We look up tonight, Hoje à noite nós olhamos para os céus, we see a man glorified at God's right hand, nós vemos um homem glorificado à destra de Deus, exalted there. exaltado ali. As Stephen here, he saw a man in the glory, Como Estevão aqui viu um homem na glória. and that's our privilege. E este é um privilégio nosso também. The Lord took manhood into union with himself, O Senhor pegou a humanidade em união consigo mesmo. and he'll never give up that manhood E ele nunca deixará de ser humano for all eternity, por toda a eternidade, in order that he might enjoy your company. para que ele possa desfrutar da companhia de você. So Stephen sees the heavens opened, Então Estevão vê os céus abertos and the Lord Jesus standing at the right hand of God. e o Senhor Jesus à destra de Deus. And we have that privilege too. Temos também esse privilégio. Now turn over to in the same book of Acts chapter 16, No mesmo livro de Atos, capítulo 16, we find the gospel going into the continent of Europe, vemos o Evangelho chegando no continente europeu. and a passage that perhaps is familiar to us, Uma passagem que talvez seja familiar a nós. verse 14, Versículo a 14. certain woman named Lydia, Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da seller of cidade, purple, vendedora de púrpura,
read the da verse. cidade Yeah. de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Well, we find Lydia was a prepared soul. Vemos que Lídia era uma alma preparada. And the Apostle Paul and Barnabas were there O apóstolo Paulo e Barnabé estavam ali to bring her light when she needed it. para trazer luz para ela quando ela precisou. She was a quickened soul, Ela era uma alma vivificada, looking for light. buscando por luz. And God sent Paul and Barnabas just at that time. E Deus enviou Paulo e Barnabé exatamente naquela hora. And her heart was opened. E seu coração foi aberto. And her house was opened E a sua casa foi aberta for the servants of the Lord. para o serviço do Senhor. A beautiful example of the work of the Spirit of God, É um belo exemplo da obra do Espírito de Deus, identified through baptism with the Lord. identificada através do batismo com o Senhor. And we find the beginning of the assembly in Philippi. E é aqui que encontramos o início de uma assembleia em Filipe. Now we turn over to Revelation. Vamos abrir agora em Apocalipse. We find a few other openings there. Encontramos ali algumas outras aberturas. We find in chapter 19, No capítulo 19, the heavens opened again, vemos mais uma vez os céus abertos. and the Lord coming forth E o Senhor saindo dos céus in war. em guerra. He's coming here to judge the world. Ele está vindo aqui julgar o mundo. This is the Lord's appearing. Essa é a manifestação do Senhor. The day of grace is over. Terminou aqui o dia da graça. When the Lord appears here on the white horse, Quando o Senhor aparece aqui montado em um cavalo branco, it will be judgment será juízo. for those who have rejected the message of the gospel. Juízo para aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho. There is no second chance. Não há segunda chance. After the Lord has come, Depois que o Senhor vier, there'll be the tribulation period, haverá o período de tribulação and then the coming of the Lord, the appearing of the Lord as we have here. e então a manifestação do Senhor que nós temos aqui. And it will be a time of terrible judgment. Será um tempo de terrível juízo. But if we turn over to the 20th chapter, Se abrirmos no capítulo 20 de Apocalipse, we have another scene here, temos aqui outra cena, the great white throne. o grande trono branco. That is the last act of God in time, É o último ato de Deus no tempo, just before the eternal state, antes de iniciar o estado eterno, when the dead, small and great, stand before God. Aqui nós temos os mortos, pequenos e grandes, diante de Deus. But this judgment seat here, Esse trono aqui de juízo, at the great white throne, o grande trono branco, no believer will be present there. não haverá nenhum crente presente nesta hora. But there'll be books opened at that time. Mas haverá livros que serão abertos. The book of the history of your life. O livro da história da sua vida. Every act and thought and word. Todo ato, toda palavra, todo pensamento seu. Born in sin, lived in sin, died in sin. Nasceu em pecado, viveu em pecado, morreu em pecado. Everything will be exposed. Tudo ficará exposto. And there'll be no salvation offered here. Aqui não haverá salvação. There'll be no blood to cleanse you from sin. Não haverá aqui sangue para limpar você de seus There'll pecados. be no escape from this judgment. Aqui não haverá saída para esses juízos. But man will have to give an account to God Mas os homens terão que dar contas a Deus. and be judged according to his E works. serão julgados segundo as suas obras. There are degrees of punishment in hell, No inferno existem diferentes graus de punição, as there are degrees of reward in heaven. do mesmo modo como há diferentes graus de But this- recompensa nos céus. This is a very solemn scene here. Esta cena aqui é muito solene do juízo final. It's at the end of the millennium, É o fim do milênio, just before the eternal state begins. antes que comece o estado eterno. Those who have lived without Christ and died without Christ Aqueles que viveram e morreram sem Cristo will receive a body
Receberão um corpo. We don't know what kind of a body it will be, Nós não sabemos que tipo de corpo but será, they'll receive a body. mas receberão um corpo. They'll stand before the Lord Jesus, Estarão diante do Senhor Jesus, the judge. o juiz. He's not a savior in this scene here, Nesta cena ele não é mais um salvador. and they'll have to give an account. Eles terão que dar contas, prestar contas. Their names are not in the book of life. Os nomes deles não estão no livro da vida. So, dear friends, if you haven't bowed the knee to Christ yet, Portanto, amigo querido, se você ainda não dobrou seus joelhos para Cristo, it's your opportunity to open your heart essa é a oportunidade de você abrir o seu and coração open your life to Christ e abrir a tonight. sua vida para Cristo. Because there is another opening that we will just mention in closing Porque ainda existe mais uma abertura que nós vamos mencionar para terminar. I think it's Isaiah chapter 5. Eu acredito que esteja em Isaías capítulo 5. You can find the verse here. I'm not sure. It speaks of hell being opened. Not sure if É I o versículo can. que fala do inferno sendo aberto. Maybe I can't put my finger on the verse there. But it speaks of hell's mouth being enlarged and open for those who have rejected the truth of the gospel. But it's a very solemn expression. Those who reject Christ, hell is going to open its mouth to receive them. Aqueles que rejeitaram a Cristo, o inferno se abrirá para recebê-los When the day of grace has run its course. quando o dia da graça tiver terminado. So we trust that the Spirit of God will open the eyes of any here Nós podemos who are still without verse 14. Verse 14. Versículo 14 de Isaías 5. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a sua boca desmesuradamente, e a glória deles e a sua multidão e a sua pompa e os que entre eles folgavam, a ela desceram. What a solemn time that will be. Que dia solene será esse? So now is the day of God's grace, Hoje é o dia da graça de Deus. the day of His long-suffering mercy. É o dia da sua paciência e misericórdia. Judgment is His strange work. O juízo é uma obra estranha para And we Deus. trust that if there's any here without Christ, Esperamos que se tiver alguém aqui ainda sem Cristo, that you will close in with His offer of mercy. que possa aceitar essa oferta de misericórdia. May God bless His word to us. Que Deus possa abençoar a sua palavra para nós. Podemos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a Ti, Pai, por Tua palavra, pelo Evangelho da graça, pela Tua misericórdia e paciência, Pai, aguardando ainda todo esse tempo, até que o último, que deve receber a salvação, possa abrir seu coração para Cristo, possa crer no Salvador, crer na graça de Deus. Pai, pedimos que se aqui tiver ainda alguém que não tem a sua salvação assegurada, não tem certeza do seu destino eterno, Tu possas tocar essa alma, Pai, Tu possas convencer essa pessoa, para que creia em Jesus, para que aceite o Salvador, para que deposite todos os seus pecados, todas as suas falhas aos pés de Cristo e aceite o perdão que Ele oferece graciosamente. Nós pedimos isso, Pai, confiando no Teu poder, no poder da Tua palavra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.